Olá a todos, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conversar um pouco sobre a origem das religiões, da forma como Satanás, desde o Éden, vem tentando a humanidade e inserindo o engano na, na imaginação humana, com o fim de destruir o homem, né? Desde a Torre de Babel, desde o Éden, para ser mais exato, e Satanás já caído, ele tenta o homem e consegue fazer com que o homem peque. Adão e Eva no paraíso. E mais tarde, nós vamos ver, após o dilúvio, como isso se inseriu na criação, nessa nova criação pós-diluviana, a questão da idolatria. Para dar início, vamos ao livro de Apocalipse. Deus quer nos mostrar o futuro. Ao abrirmos Apocalipse 1, a gente consegue ter a visão da intenção de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Deus deseja que seus servos entendam o futuro. Deus abre o livro do Apocalipse nos dizendo que ele escreveu este livro para mostrar aos seus servos as coisas que precisamos saber sobre o futuro. Somente os seguidores de Deus e servos de Cristo têm essa incrível visão de vida que vem de saber com certeza o que vai acontecer nos dias, nas épocas antes de sua volta. Se a gente parar para ver e analisar o que Deus acabou de dizer no capítulo 1 de Apocalipse, a gente vai ver que isso é incrível. O próprio Deus quer que a gente conheça o futuro. Ele escreveu esse livro, escreveu esses 22 capítulos, contendo tudo o que a gente precisa saber para entender, tudo que a gente precisa entender da história, do resto da história que está para acontecer. Se a gente parar para ter uma noção exata disso, isso é um presente maravilhoso. Saber do futuro, de tudo que está por vir. Quando a gente chega em Apocalipse 2 e 3, Apocalipse capítulos 2 e 3, a gente encontra 7 cartas específicas para 7 igrejas. E hoje estamos em Laodiceia, que ela é marcada pela mornidão, pelo materialismo, uma profissão vazia, uma falsa paz. Tudo isso foi aceito em Laodiceia. Jesus avisou que sobre esse dia que ele encontraria uma multidão impensada que supõe ser cristã, mas não é. O que é que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que a gente precisa se afastar de toda situação que ameace o nosso bom testemunho, o nosso bom caminhar com Cristo. Nós vemos irmãos que às vezes chegam ao conhecimento da sã doutrina, de erros eclesiásticos e doutrinários dentro das instituições que eles congregam, mas os irmãos ficam confortavelmente negligenciando essa realidade. Negligenciando, e o Senhor ameaça vomitar da boca Laodiceia. Laodiceia é o período que a gente está vivendo. Qual deveria ser a atitude do crente? Se limpar, se afastar disso. Então logo tome conhecimento. Claro que isso pode representar um desafio, mas o Senhor não é digno de que a gente suporte, de que a gente aguente. Ele não nos dá a força para suportarmos, conforme a sua própria palavra nos garante. Tem uma passagem em Lucas 9, se não me engano, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Jesus deve ser suficiente para nós.
A sua excelsa pessoa deveria ser a força motriz de toda a nossa existência. Nada, nem ninguém deve tomar o lugar de Cristo, deve ser mais importante que Cristo em nossa vida. Caso contrário, nós estamos em idolatria. Idolatria colocando qualquer coisa na frente de Cristo em nossas vidas. Seguindo, a Babilônia, essa palavra Babilônia aparece nas profecias de Deus sobre o fim do mundo, muitas vezes. Ela representa uma imagem da rebelião de Satanás. Muitas vezes a palavra Babilônia na Bíblia representa uma imagem da rebelião de Satanás. E isso a gente precisa ter em mente. Satanás está liderando uma rebelião global contra Deus. Primeiro como Lúcifer, a maior e mais poderosa criatura que Deus já fez. Satanás se rebelou contra Deus e perdeu sua posição como querubim ungido. E se tornou o adversário de Deus. Em Isaías capítulo 14, versos de 12 a 15, nós encontramos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Logo após a vaidade subir ao coração dessa criatura de Deus, Satanás liderou um terço dos anjos em rebelião contra Deus. Esses anjos se tornaram guerreiros demoníacos de Satanás e seguiram Satanás nessa rebelião contra Deus. Até hoje ele continua alistando pessoas nessa rebelião, começando com Eva e Adão. Então, finalmente, na Torre de Babel, Satanás planeja uma expansão global de sua rebelião por meio da religião falsa e do materialismo. Deus abriu caminho para a humanidade ser redimida por meio somente do sacrifício de Cristo. Mas Satanás queria a todo custo confundir o caminho de Deus. E para fazer isso, ele criou armadilhas para apanhar a humanidade nessa rebelião. Quando Deus descreve o fim do mundo no final da tribulação, ele dedica 2 capítulos inteiros do Apocalipse para detalhar o fim dessas 2 pragas de Satanás, a falsa religião e o materialismo. Desde a tentação e queda da humanidade em Gênesis 3, Satanás quase sempre levou o mundo em sua rebelião, por meio de um ou de outro desses 2 sistemas, a religião e o materialismo. Em Apocalipse 17:5, Deus descreve o falso sistema da religião de Satanás, pelo qual ele enganou a humanidade e os afastou de Deus. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A prostituta de Apocalipse 17 representa o adultério espiritual, afastando as pessoas de Deus e direcionando para falsos deuses das religiões misteriosas de Babilônia. A religião é a humanidade buscando os deuses errados, negligenciando o verdadeiro Criador e oferecendo qualquer tipo de adoração diferente daquilo que a palavra de Deus ordenou. É oferecer uma adoração projetada por homens, em vez da oferta inspirada pelo Espírito Santo de Deus, de estrita obediência à palavra de Deus. A gente lembra que os planos de adoração, de falsa adoração de Satanás, começaram a ser exportados mundialmente na Torre de Babel, em Gênesis 11, capítulo de 1 a 9. Isso foi mais ou menos 4.500 anos atrás. A torre foi o primeiro ídolo
e se tornou o primeiro objeto de adoração dos homens, o ponto do seu orgulho. Isso gerou um emaranhado de religiões estranhas, ridículas, misteriosas, que ainda existem até hoje. Satanás deseja falsificar, confundir e bagunçar o plano de Deus. Assim, os planos mundiais de Satanás em Babel, Deus confunde as línguas, mas os humanos que são dispersados levaram consigo a adoração de Babel, as religiões misteriosas e a idolatria para todos os lugares da terra. Historicamente, podemos ver que essas religiões idólatras elas se originaram da Babilônia, porque não há registro de qualquer idolatria pré-diluviana entre os humanos. E depois que Deus destruiu a torre, né, a gente pode entender que ela veio se espalhando, Deus espalhou a humanidade e essas religiões de igual forma se espalhou por vários grupos de línguas e costumes. De acordo com o culto de Star, Tammuz foi concebido por um raio de sol, uma versão falsificada do nascimento virginal de Jesus. A esposa de Nimrod, Semiramis, junto com seu filho Tammuz, formaram a base para muitos cultos de mães e filhos falsificados da antiguidade. Satanás enganou os humanos com um sistema religioso, o que fez da mãe e do filho objetos de adoração divina. Semiramis e Tammuz de Babel eram adorados como mãe e filhos divinos, sob muitos nomes diferentes. Mais tarde eles se tornaram Ista e Tammuz da Síria, Astaroth e Baal da Fenícia, Ísis e Horus do Egito, Afrodite e Eros da Grécia, Vênus e Cupido de Roma. Em todos os casos, a adoração desses deuses e deusas foi associada à imoralidade sexual. A história conta que Babel se tornou a fonte de todas as religiões falsas. Por isso que quando a religião falsa atinge seu clímax no fim dos tempos, a palavra de Deus chama a rebelião de Satanás pelo nome de Babilônia, de novo, lá em Apocalipse 17 e 18. A rebelião contra o Criador é o denominador comum dessas religiões mundiais. A gente tem que lembrar sempre que por trás de cada ídolo está um guerreiro demoníaco que faz parte dessa rebelião de Satanás. No auge da tribulação, quando os demônios estão causando estragos e centenas de milhões de pessoas morrem, Deus faz uma declaração preocupante em Apocalipse 9. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Demônios promovendo a rebelião de Satanás por meio de ídolos é também o que Paulo tratou na igreja em Corintos. Esses primeiros santos tiveram que enfrentar a influência sobre sua cidade da religião mãe-filho de Babel, retratada nos tempos de Afrodite e Eros, meados do século I. Em Coríntios capítulo 10, verso 19 a 21, encontramos: o que estou dizendo então? Que um ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido aos ídolos é alguma coisa? Antes que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, Deus chamou Abraão de toda essa adoração idólatra de Babel e o conduziu à terra prometida. A gente pode conferir em Josué, capítulo 24, verso 2. Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Mas por volta de 900 anos antes de Cristo,
Israel havia retornado a essa falsa adoração aos ídolos de Babel, sob a influência maligna de Jezabel. Nessa época, o culto era adorado sob o nome de Astorete, a mãe, e Baal, seu filho. Qual era o ensino central da adoração idólatra de Semíramis? Que a própria Semíramis era o caminho para Deus. Na verdade, ela adotou o título de Rainha do Céu. Israel havia sido enganado repetidamente. Mas na época de Jeremias, Baal, que era Tamuz, e Semíramis, a Rainha do Céu, haviam se mudado para o Templo de Jerusalém. Somos apresentados a toda essa forma idólatra de adoração quando a gente vai para Jeremias 44. Mas nós certamente faremos tudo o que sai de nossa própria boca para queimar incenso para a Rainha do Céu. Desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu, as mulheres também disseram: e quando queimamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, fizemos bolos para ela, para adorá-la, e lhe servimos libações sem a permissão de nossos maridos. Você sabe de onde veio o título de Rainha dos Céus? Veio direto da idolatria egípcia. Veio direto da idolatria egípcia, Ísis e Osíris. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. E se você já ouviu falar que a Rainha dos Céus é Maria e se perguntou de onde isso veio, a gente pode dar uma conferida em Ezequiel 8. O profeta Ezequiel foi levado ao templo por Deus e lá ele vê ídolos. Deus está muito infeliz. Para ver o que está ofendendo tanto a Deus, ele mostrou essa cena. E ele me disse: volte-se e você verá maiores abominações que eles estão fazendo. Então ele me levou até a porta do norte da casa do Senhor. E para minha consternação, havia mulheres sentadas chorando por Tamuz. Levou-me, pois, ao átrio interior da casa do Senhor. E ali, à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens com as costas voltadas para o templo do Senhor, e os rostos voltados para o oriente, e adoravam o sol em direção ao leste. Aí está a idolatria de Babel exportada para Israel. A adoração da deusa virgem em Jeremias 44, chamada de Rainha do Céu, e a adoração de seu filho Tamuz, enquanto choravam os 40 dias que aguardavam sua ressurreição, em Ezequiel 8. Deixe-me dar alguns detalhes interessantes de um livro intitulado The Two Babylons, de Alexander Hislop. A adoração de Semíramis ao longo da história sempre teve estes elementos. Semíramis foi chamada de Rainha do Céu. Ela era adorada com a oferta de uma hóstia ou bolo. Começou a prática de 40 dias de choro por Tamuz, antes da festa de celebração de sua ressurreição. Os cultos de mistério em torno de Semíramis também ensinavam sobre um lugar de purgatório. Esses fatos não são simples, qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando a gente pode ver aqui o nascimento de Tamuz, nessa primeira imagem, no Egito era Horus, Nimrod, o Osíris, em Roma, José. Tamuz, o filho, o Horus, o Baal. Em Roma é Jesus. Em Roma é Maria, a Ísis ou a Semíramis. Então, isso é só uma evolução no decorrer das eras do que principiou lá em Babel. O engano de Satanás. Dos mistérios de Babilônia, temos uma trindade de Semíramis, Nimrod e Tamuz.
Semíramis como a mãe, Nimrod como o pai e Tamuz como o filho. Essa trindade passou para outros países com nomes diferentes. Por exemplo, os egípcios também acreditavam que seus deuses formaram uma trindade de Ísis, Horus e Seb. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A adoração de Maria como Rainha do Céu e os 40 dias da Quaresma por seu filho não tem base nas Escrituras. Ela se desenvolveu a partir da celebração pagã do luto de Semíramis. 40 dias pela morte de Tamuz, antes de sua suposta ressurreição. Veja o engano de Satanás. Então, amados, fica evidente o engano de Satanás no decorrer das eras. Quando a gente olha o mundo e vê esse emaranhado de religiões, você pode ter certeza de quem está por trás dessas obras. Obras de engano, mas o livro de Apocalipse é muito claro. Leiam o livro de Apocalipse. Ele é um livro muito importante, negligenciado muitas vezes pelas religiões cristãs, eu digo, mas para mim, o livro mais importante da Bíblia. Nosso Senhor Jesus Cristo escreve para nós, mostra sua glória para nós. Para finalizar, a mensagem que Cristo nos deixa é essa: que a gente permaneça separado da falsa doutrina e das práticas malignas. Não esteja em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo tem Cristo com Belial? Ou que parte um crente tem com um incrédulo? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Pois você é o templo do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e eu te receberei. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, tendo estas promessas, amados, vamos, purifique-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Graça e paz, amados. Até a próxima.